Então, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre um tema que eu, apesar de eu ter crescido na igreja, eu sempre fiquei pensando o que a Bíblia falava sobre isso e via pouca gente falar, sabe? Peraí, gente. E, e aí, nesses anos todos, eu ficava lendo a Bíblia, meditando, né, como é que é a história de beleza, e eu não sei, né, as mulheres aqui são como eu, às vezes os homens também, eu não sou homem para entender, né, como é que funciona aí para vocês, mas eu sempre fico no dilema, assim, eu quero me cuidar, eu quero ser uma pessoa bonita, né, bem vestida, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que existe na nossa cultura um exagero, uma obsessão com isso, e aí eu fico ali, às vezes eu acho que eu me cuido demais, às vezes eu acho que eu me cuido de menos, e fico, né, refletindo sobre isso, me questionando sobre isso. E muitas vezes a gente se sente pressionado por isso, né? A gente se sente, às vezes a gente vai num lugar e acha que a roupa que a gente colocou não está adequada, e a gente às vezes até fica sem jeito ali, ou às vezes a gente está ali no Instagram, aí vê uma foto e fala, não, meu Deus, mas eu estou péssima. Às vezes vocês também passam por isso, né. Eu não sou mais nova, né, gente, o que fica assim, às vezes a gente fica ainda mais, né, a questão pega mais, né. E aí eu fico pensando muito sobre essa cultura da obsessão da beleza. Eu lembro quando eu tive o Joãozinho, que foi meu primeiro filho, meu obstetra falou que era para eu, no pós-parto, fazer uma drenagem, na barriga, por causa do parto, e eu fui e fiz. E aí, quando eu tive a Maria, meu segundo parto, me falaram sobre um procedimento estético que tinha um efeito de drenagem e um efeito na pele também. Eu pensei, ó, eu tenho um efeito da drenagem que eu preciso, mas essa questão na pele. Aí eu fui lá no dermatologista conversar com ele. E aí, quando eu falei com ele, ele falou assim: ah, então tá, vamos. Aí eu até perguntei, falei, ah, se você me acha que tem mais uma coisa para fazer, eu queria que você me falasse, porque, né, pós-parto é muito difícil e tudo mais. E aí ele falou, ah, então tá, deixa eu te examinar. Na hora que eu vi minha barriga, ele falou assim, eu não aguento mais um tanto de mulher doida entrando nesse consultório aqui. As mulheres estão sem noção. E esse homem, esse dermatologista, não é cristão, hein, gente? Ele falou, eu estou achando que as mulheres estão pirando, gente. Ele falou, você está ótima, tá? Eu só quero te falar o seguinte, o melhor que você tem para fazer é ver o tanto que você está bem. Faz lá seu procedimento que vai ter a drenagem, mas você não precisa fazer mais nada, não. E eu, assim, é óbvio que esse cara ganhou 1000 pontos na credibilidade comigo, porque, assim, ele podia ter me vendido mais, né, gente? Eu estava ali, isso que eu faço para ele. E eu vi na fala daquele dermatologista, ali ele falando claramente sobre a obsessão que existe na nossa sociedade. E aí a gente pode ver alguns dados que nos mostram isso, né? A indústria da beleza, ela movimenta... Eu não estou passando aqui, né, gente? A indústria da beleza, ela movimenta bilhões de dólares todos os anos. Se a gente vai analisando isso, o que se roda na economia mundial a cada dia, por conta da beleza, se a gente vai comparando com os valores que rodam pela educação ou outras indústrias que são mais, vamos dizer assim, questão de vida ou morte, é um pouco assustador. E isso está crescendo. Eles falam que esses valores vão crescer um percentual, eu esqueci o percentual, mas se a gente, depois vocês podem pesquisar. Esse valor tá numa crescente. Né? O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza cirurgia plástica, cirurgia plástica estética. O primeiro, se olhar por quantidade, é os Estados Unidos, e se for olhar por quantidade per capita, é a Coreia do Sul. As redes sociais amplificam os padrões inalcançáveis. Por que acontece, gente? Quanto mais, existe um estudo que mostra, quanto mais nós, homens e mulheres, isso aí diz respeito a homens e mulheres, quanto mais nós somos expostos a padrões de beleza, coisas surreais, mais a gente vai criando uma insatisfação com a realidade. A gente vai se apegando ao irreal e ficando insatisfeito com o real. E aí, essa busca pela beleza se torna um fator de aumento da ansiedade e da depressão. Então, muito do adoecimento da nossa sociedade, né, não vou falar que é a única causa, mas, com certeza, é uma das causas, tem a ligação com essa questão de nós sermos uma sociedade que supervaloriza
às aparências. E aí, tem essa planta que ela é linda, né? E ela chama nepenthes. Essa planta é o seguinte, ela atrai, ela tem essas cores nas flores dela, e ela atrai os insetos com a beleza dela. Aí, quando os insetos chegam perto dela, eles entram, dá para perceber aqui que é como se fosse um vasinho, e aí os insetos entram ali dentro e ela devora esses insetos. Ou seja, a beleza, ela tem essa questão da atração, mas aqui nessa planta é um exemplo para a gente ver que essa planta atrai e depois devora. E aí, a gente pode perceber o seguinte, que a beleza é uma coisa boa, é uma coisa feita por Deus. Deus, ele é o criador de toda beleza. E só que existe essa questão, né, da beleza exterior com a beleza interior. E a Bíblia fala desses dois tipos de beleza, que é um pouco do que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que a gente vai conversar juntos aqui, né? Então, tudo que é belo no mundo foi feito por Deus. Tudo, a maior das belezas que existe é o próprio Deus. E a beleza, nós fomos criados com esse anseio por beleza, tanto que tudo que é belo nos atrai. Nós somos como imãs que vão até a beleza, qualquer tipo de beleza. A beleza de um outro ser humano, a beleza de uma criança, a beleza de uma arte, a beleza do mundo, né? As árvores, as paisagens, essas belezas nos atraem. Então, isso é uma coisa que Deus colocou em nós. Deus nos fez assim. Só que a nossa natureza caída, o pecado, ele distorceu a forma que a gente lida com a beleza. E aí, quando a gente vê sobre como Deus nos enxerga, o que Deus acha belo, a gente começa a refletir sobre como que é essa história, né? Em 1 Samuel 16:7, a gente vê aí o que está falando, que o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Ou seja, o nosso valor diante de Deus não está na nossa beleza, naquilo que nós vestimos, naquilo que nós temos. O nosso valor para Deus está no nosso coração. E essa questão da aparência, essa questão dessa questão da gente ficar preocupado com o nosso exterior, quando a gente vai lendo lá em Gênesis, ela começou a existir a partir da queda, né, que estava ali, Adão e Eva, lá no paraíso, aí eles comeram o fruto proibido, e aí o que eles fizeram logo depois da queda? Eles pegaram a folha de figueira e se esconderam. E, gente, alguém consegue se esconder de Deus? Aquilo ali é nada. Então, diante de Deus, nós somos assim. A gente pode vestir o que for, a gente pode usar o que for. Para Deus, isso não é isso que Deus olha em nós, né? E outra coisa que a gente pode ver é que existe uma beleza, que a Bíblia fala aqui, em Provérbios 15:13, existe uma beleza que ela vem de dentro para fora. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o sofrimento do coração acaba com o espírito. Ou seja, existe algo que está fora de nós, que é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Se existe uma tristeza no coração, né, vai existir uma diminuição da nossa beleza, vamos dizer assim. Se existe um coração alegre, um coração feliz, confiante, isso nos torna mais belos, seres humanos mais belos, tanto os homens quanto as mulheres. E aí, quando a gente vai refletindo sobre isso, a gente fica pensando, então tá, então quer dizer que, né, o que a gente veste, o que a gente tem, não serve para nada, não tem significado nenhum, não tem utilidade nenhum. E aí eu quero caminhar com vocês aqui por 2 versículos, para a gente ir meditando juntos, para a gente responder essa pergunta aqui. Em 1 Pedro 3, versículos 3 e 4, essa é uma carta que Pedro escreveu para os convertidos que viviam espalhados pelos lugares que não tinham convertidos. E ele estava instruindo sobre como esses cristãos deveriam se portar na vida. E aí, o que ele colocou nessa carta que ele trouxe esses conselhos para os cristãos? Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas.
Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Então, assim, tem várias questões que estão falando aqui, né, que a gente vai conversar juntos. E, e aqui a gente poderia derivar muitas coisas, mas, assim, eu até tenho temor assim, para a gente falar exatamente o que está aqui no texto e não extrapolar, porque eu não quero acrescentar nada ao que a Bíblia está falando, mas também a gente não quer deixar de ver o que a Bíblia está falando. Umas coisas que eu achei interessante aqui quando eu vi esse versículo. Quando está aqui, né, está até grifado, penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Quando hoje a gente quer se embelezar, aqui ele está falando para as mulheres, né? Você vai ler no contexto lá, essa parte fala para as mulheres, mas é óbvio que tem a ver com os homens. Eu acho que eu fico pensando, talvez Pedro escreveu isso para as mulheres, porque talvez isso fosse uma questão mais, mais problemática para as mulheres. Quando a gente quer ficar mais bonito e tudo mais, a gente pensa no cabelo, nos acessórios e nas roupas. E é exatamente isso que está citado aqui. Essa carta, ela tem quase 2000 anos. E aí a gente vê, isso já existia, essa questão das mulheres gostarem de se arrumar, de se cuidar, de se embelezar. Óbvio que hoje a gente tem 1000 tecnologias que naquela época não tinha, que é toda essa questão da estética, essa questão do corpo, a gente tem a ciência que nos mostra, né? A gente sabe muitas coisas que talvez aquelas mulheres, uma ou outra, talvez saberia, não sei, mas são conhecimentos disseminados, o que a gente pode fazer para se embelezar. Então, aqui, eu achei interessante como que tem a ver já com o que a gente vive hoje. E aqui no outro ponto sobre esse versículo é que fala, aqui você vê a questão da beleza exterior e da beleza interior. Então, aqui fala mais uma vez dessa questão da beleza lá de dentro, que a gente já viu falando lá nos outros versículos. É a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Ou seja, a beleza exterior, ela é algo passageiro, ela é algo momentâneo, ela é algo que a gente tem, pode ser que a gente amanhã não tenha. E a beleza que vem de dentro, ela não desaparece. E que beleza que é essa? A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Eu não sei vocês, mas eu já conheci mulheres impecáveis no vestir. E era assim, eu conheci gente que ia para Paris estudar moda e tudo mais, que de bom gosto e, assim, não tratava bem as pessoas. Vocês já conheceram alguém assim? E aí você olha para aquela pessoa e fala, gente, a pessoa chique, fina no vestir, mas no trato com as pessoas não é. Aí você olha e fala, o que adianta? E aí a gente vê aqui, é mais ou menos isso que está falando aqui, né, gente? Então, o que adianta a gente ser pessoas impecáveis na aparência, mas não ser uma pessoa de um espírito amável, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que tem um coração ali amável, um coração humilde, né, que não tem uma arrogância. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui sobre isso, até mesmo que ele está falando para as mulheres aqui, claro que se aplica aos homens, mas a gente, né, lendo no contexto, está falando para as mulheres, sobre esse espírito amável e sereno. Uma mulher serena, às vezes, tem várias questões. Quando a gente tem o nosso coração firmado em Jesus, a gente tem uma serenidade que nada nesse mundo nos dá. Então, essa tranquilidade, essa serenidade de um coração que confia em Deus é a maior de todas as serenidades. Mas é óbvio que existem outras questões também. Por exemplo, a mulher de TPM, nem sempre ela é serena. Vamos ser sinceras, gente. Outra questão, que eu ainda não vivo, mas eu já ouvi mulheres compartilhando, a questão da menopausa também, que abala um pouco a serenidade de vida. Então, a questão do sereno, eu vejo desse modo amplo. Nós sermos mulheres tranquilas e serenas, é sobre termos esse coração que repousa em Deus, nós sermos mulheres que parecem com Jesus, mas também sermos mulheres que a gente se cuida. Às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão, né, não sei, e quantos recursos que a gente tem hoje para isso, né? Nós temos médicos, às vezes são questões emocionais mal resolvidas, que deixam a mulher mais reativa, o homem também, claro, que tira a serenidade do homem, ou seja, às vezes um médico ajuda, um remédio ajuda, um psicólogo ajuda, e é claro, gente, que a gente pode usar desses recursos
para a gente buscar ser essas pessoas amáveis, serenos. Por quê? Porque, às vezes, essas questões nos fazem pecar uns com os outros. Esse espírito que não é amável, não é sereno. E sobre essa questão que a gente está falando aqui da beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas, também tem outra questão. Às vezes, as pessoas usam as roupas, não é sempre, mas às vezes as pessoas usam as roupas para conquistar coisas, às vezes como meio para alcançar coisas de um jeito perverso. Às vezes a pessoa usa uma roupa com a intenção de se sobrepor à outra. Ela quer, através da roupa, mostrar que ela é superior, que ela se acha superior, né? Mostrar com a roupa que ela ela tem mais dinheiro. Ou seja, a gente também não pode ser ingênuo que, em relação a essa questão, quando a gente fala da beleza exterior, das vestes e tudo mais, existe a questão do exibicionismo, existe uma questão de compensação. Às vezes a pessoa ela não se sente aceita, ela tenta ser aceita pelo que ela veste. Existe a questão da vaidade, existe a questão da arrogância, existe a questão do orgulho. Eu só me visto daquela forma, eu só uso roupa tal. Existe a questão da competição, às vezes pessoas que usam a roupa para mostrar que são melhores umas das outras. O excesso, a manipulação. E existe também a questão da identidade distorcida, porque às vezes as pessoas vinculam quem elas são ao que elas vestem, a forma que elas se vestem. Isso tudo são distorções que a gente vai criando. Estamos todos nós sujeitos a usarmos, às vezes intencionalmente ou não intencionalmente. E tem uma coisa que o Hernandes Dias Lopes fala que eu acho incrível. O perigo não é o uso, mas o abuso. Não é o equilíbrio, mas o excesso. A ênfase não está na proibição, mas num senso adequado de valores. Ou seja, gente, vistam-se, sejam bonitas, se cuidem, homens também. Mas a questão é que qual é o valor que a gente dá para isso? Nós estamos colocando a nossa identidade nisso? Nós estamos colocando o nosso valor nisso? O perigo não é o uso. São as distorções que a gente vai usando. E as roupas, quando elas bem usadas, elas comunicam coisas que reforçam coisas boas que a gente quer. A gente também tem que ter essa maestria, não sermos ingênuos, que nossas roupas comunicam. E a gente pode usar isso para comunicar coisas para o bem e para o mal. E aí tem um outro versículo que foi escrito por Paulo, numa carta também. O primeiro que a gente leu foi da carta de Pedro, e agora a gente vai ler um da carta de Paulo. Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo foi um discípulo de Paulo que ele deixou em Éfeso. E aí ele escreveu essa carta para Timóteo enquanto ele estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade litorânea, lá no mar Mediterrâneo, e uma cidade super conhecida pelos mercados, uma cidade muito próspera. Então, eu fico imaginando, Timóteo, lá naquela cidade próspera, ele trabalhando lá, Paulo enviando uma carta para ele, dando instruções sobre, nessa parte da carta, dava instrução sobre como as pessoas deveriam se comportar no culto. E aí é interessante como que ele cita coisas que são parecidas com a carta de Pedro. Aqui tá, no versículo dá para ver claramente que está para as mulheres, As mulheres devem se vestir de modo decente e com modéstia, não atraindo a atenção para si com penteados elaborados, joias de ouro, pérolas e roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se fazer bonitas por meio de boas obras. Então, aqui, mais uma vez, cita o cabelo, os acessórios e as roupas, que são coisas que a gente até hoje usa, a gente pensa quando a gente vai se arrumar, Exatamente. Elas deviam ser bem parecidas com a gente, assim. Tanto do lado bom, quanto às vezes com a gente, tendo nossas questões. E aí, a gente observa aqui que ele fala para se vestir de modo decente e com modéstia. O que seria essa decência? A decência, ela é uma prudência, o respeito. O que eu estou falando aqui, o que vem para mim, mas você também pode pegar essa palavra aí que está na Bíblia. O que é uma decência? Decência, uma coisa que eu fiquei refletindo, é a gente ter a consciência do que aquilo que a gente veste
vai repercutir no outro. Um respeito. Quando a gente vê, hoje em dia, a gente vê muitas... Até no carnaval é uma questão, né, que outro dia a gente estava conversando, uma pessoa até falou. A mulher, ela veste de forma indecente. Aí ela é assediada e a culpa é só do homem. Eu acho que, assim, é claro, não estou falando que o homem deveria fazer isso, de forma alguma esse comportamento é justificado. Mas a decência é quando a mulher ela é responsável, ela sabe que a forma que ela se veste tem uma repercussão no outro, tanto nos homens quanto nas mulheres. Porque, às vezes, ela está vestindo de uma forma que está despertando inveja na outra. Isso não significa que ela é responsável pelas mulheres invejosas, não, gente. Nós não somos responsáveis por mulheres que são invejosas, mas vocês entendem o que eu estou falando? Que em alguns contextos parece que as mulheres estão fazendo isso para provocar, e aí que está o erro, quando a intenção é provocar isso. Então, a decência, né, depois até gosto de conversar sobre esse assunto, quem tiver mais pensamentos sobre isso, pode compartilhar, sobre o que é essa tal decência que está falando aqui em 1 Timóteo 2, de 9 a 10. E outro ponto que fala também da modéstia. O que é essa modéstia? É uma moderação, é uma discrição, é um bom senso, é uma sensatez. Né, o que mais que vocês pensam aí quando vocês falam essa palavra? Eu até perguntei para o João, né, eu falei com ele, o que é modéstia para você? Eu achei interessante que ele falou assim, que às vezes a mulher, ela está vestindo uma roupa que é cara, mas ela é modesta. Não é sobre a roupa ser cara ou barata. Porque tem gente que vai lá na Zara ou vai na C&A e sai toda vestida de Zara e C&A e não tem modéstia. Porque, às vezes, é a forma, é a inadequação. Então, quando a gente pensa aqui sobre decência e modéstia, tem um ponto, é sobre a adequação. A gente saber se vestir, a gente ser adequado. E aí, essa adequação, a gente começa a pensar em várias repercussões. A adequação à condição financeira de cada um. Então, não dá para falar que o que é adequado para mim vai ser adequado para uma pessoa que, às vezes, é mais simples, tem uma condição financeira pior que a minha. E, às vezes, o que é adequado para a mulher do Elon Musk não é adequado para mim. Então, assim, tem várias questões. E também, dependendo de onde você vai. Por exemplo, o João convidou aqui todo mundo para ir lá na Guaicurus. Que roupa que você iria na Guaicurus? Fazer um evangelismo. Que roupa você usaria? Você está entendendo essa questão da adequação? Então, você vai para uma reunião de negócios. Vá adequada. Você vai lá fazer um impacto lá no Morro do Carrapato, aqui no Morro do Papagaio, né? Você vai com as mulheres, por exemplo, mulheres, ou homens com homens. Que roupa que você vai chegar para comunicar aquilo que você quer comunicar? Você quer comunicar o amor de Jesus? Que roupa que você vai usar? Enfim, é essa questão aqui da adequação, que a gente precisa refletir. E aí, voltando lá em Timóteo, está aqui, não atraindo atenção para si, com penteados elaborados, joias de ouro, pérola ou roupas caras. Então, aqui está mostrando o seguinte, que as roupas, os cabelos, os acessórios são instrumentos que as pessoas usam para atrair atenção para si. E quando a gente atrai atenção para a gente, qual é a nossa motivação? O que a gente está buscando com isso? E aí eu vi uma frase incrível de um filósofo que chama Sêneca, e ele é da mesma época, lá do 1º século, da mesma época que Pedro e Paulo. Eu achei super interessante essa frase dele, que eu achei que explicou muito bem essa questão. Se eles nos visitam em casa, eles devem nos admirar ao invés de admirar nossas mobílias. É um grande homem quem usa pratos de barro como se fossem de prata, mas é igualmente grande quem usa prataria como se fosse de barro. Ou seja, o que a gente está chamando a atenção? A gente está chamando a atenção para quê? E aí, a gente vê aqui, né, voltando de novo, mais uma vez para Timóteo, quando fala da beleza que vem pelas boas obras. Então, aqui está falando, né, para a gente não atrair atenção para si, com pentear, será, tem problema usar? Não tem problema usar, gente. Fique bonita, se cuide, não tem problema nenhum. O problema são as distorções, são os exageros.
Agora, aqui tem um ponto, no final aqui, ó, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, ou seja, se você se diz cristã, se você não é, tá tudo bem. Mas aqui está falando assim, ó, se você se diz cristã, um conselho, se faça bonita pelas suas boas obras. E o que são essas boas obras? Aí eu fiquei pensando, eu li uma coisa que eu achei interessante. O que a Luzeiro tem a ver com isso? Eu vi uma frase do Hernandes Dias Lopes, que eu achei, outra frase, né, que eu já citei ele aqui, que eu achei incrível também. Em vez de buscar apenas a aparência externa, as mulheres cristãs devem se esmerar em praticar as boas obras. A igreja deve ser um verdadeiro salão de beleza para encorajar as mulheres a se adornarem com as boas obras. E aí eu pensei, gente, quando a gente vai para a igreja, a gente fica mais bonita. Quando os homens vão para a igreja, eles ficam mais bonitos. E aqui, à medida que a gente vai aprendendo a ser igreja, porque a igreja não é esse lugar, a igreja somos nós. Então, quando a gente convive uns com os outros, e a gente está encorajando uns aos outros a fazer as boas obras, a gente está se juntando. Pessoal, vamos lá na Guaicurus? Vamos todo mundo. Vai ficando mais bonito. Vamos servir aqui na igreja? As mulheres, né, que fazem o nosso cafezinho, o nosso chocolate quente, e elas são anônimas. Muitos não sabem quem são. Mas não tem problema saber não, tá, gente? É porque elas não fazem questão de aparecer. Mas tem gente que todo domingo de manhã acorda mais cedo e faz um cafezinho gostoso, um chocolatezinho quente gostoso para você tomar quando chegar aqui. Olha que coisa singela e linda e profunda. Né? Ou pessoas que dedicam sua vida, homens e mulheres que estão servindo as nossas crianças. Quando a gente vai lá na sala, a gente vê, olha que povo bonito, gente. Que povo lindo. As pessoas que recebem pequenos grupos em casa, que estão lá nos pequenos grupos, uns com os outros, toda semana. Que povo lindo. Compartilhando a palavra, dando a mão para o outro ali, ó, no momento difícil, ajudando uns aos outros. Sabe? Olha que povo lindo. É o povo mais lindo desse mundo. E aí, tem aquele versículo de Provérbios, esse versículo super famoso. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Tudo que a gente faz para ser bonita aqui é válido, a gente pode fazer, a gente quer se cuidar, mas vai passar. E, gente, vamos ser sinceros, existe um nível de cuidado com a beleza, principalmente das mulheres, que parece que tem hora que eu fico tentando pensar uma expressão para falar isso. Sabe quando você está tentando parar a onda do mar? Não é? Porque assim, a idade vai chegando, o tempo vai passando, a pele vai perdendo colágeno, vai caindo, o homem também. Então, a gente pode fazer, eu não estou invalidando de forma alguma, mas você vê que é uma questão ali que está vindo, né? Assim, e eu acho mulheres mais velhas lindas. Só que para a nossa sociedade existe uma assimilação, uma ligação da beleza com essa questão da jovialidade, que isso é outra reflexão que depois a gente poderia fazer. Então, muitas vezes, a questão do envelhecer não é tido como belo, né? A gente vê isso aí. Fica parecendo que a mulher não pode ser bonita se ela envelhece. E uma questão que me saltou aos olhos aqui, nesse versículo, o 31 principalmente, que é o final, é que essa mulher receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. O ponto é que, quando a gente faz boas obras, a gente pode ser elogiado? Pode, mas a gente não deve fazer para receber elogios. As boas obras, as nossas boas obras, elas são consequência do nosso coração. Do nosso coração que entende a importância de servir. E não é um servir só para ficar mais belo. É um servir porque a gente ama, porque a gente tem prazer de servir uns aos outros. E não é uma tentativa de adquirir méritos ou salvação junto a Deus. Gente, nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós somos salvos porque Deus olha para a gente e Ele nos ama como nós somos. Porque se o mérito fosse as boas obras, por mais que a gente fizesse, vamos ser sinceros, todos nós a gente levaria bomba também, de certa forma. Então, assim, a gente tem boas obras, a gente também tem as questões que a gente está amadurecendo aí da nossa fé. Ou seja, nossas boas obras, elas são
consequência do nosso amor a Deus e às pessoas. Elas não são um meio para a gente ser elogiado na porta da cidade. Elas não são um meio para a gente conquistar a salvação. Eu peguei aqui na Bíblia alguns exemplos de mulheres que fizeram boas obras, só para a gente ficar pensando aqui, né, o que são essas boas obras. Dorcas foi uma mulher que foi conhecida pelas suas obras. Lá em Atos fala que Dorcas era conhecida pelas suas boas obras. E depois fala que uma das coisas que ela fazia, ela costurava roupa para outras mulheres. Tanto que quando ela morreu, as mulheres ficaram lá mostrando, gente, mas essa roupa aqui que eu estou, foi a Dorcas que fez, olha. Era uma forma delas se sentirem amadas por Dorcas. Lídia foi uma empreendedora do mercado de luxo. Era uma mulher que era vendedora de púrpura. Púrpura era uma mercadoria de luxo da época. E ela, quando ela se converteu com a pregação de Paulo, ela quis servir Paulo. Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher que estava envolvida nesse mercado de luxo e tudo mais, e ela quis servir Paulo. Então, ela abriu a casa dela, hospedou Paulo e a comitiva dele na casa dela. Priscila é uma mulher que, junto com seu marido, ela instruiu o líder Apolo. Foi uma mulher que foi usada por Deus para instruir esse líder. E ela também, tem relatos que ela também recebia a igreja na casa dela. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras são mulheres que, lá em Lucas, falam que elas ajudavam e cooperavam com o sustento financeiro do ministério de Jesus e seus discípulos. Então, elas sustentavam financeiramente Jesus. A gente vê a história de Jesus e não pensa nisso, né? Quem pagava a conta? Não tem almoço grátis, né, gente? Alguém pagava a conta. Aqui, ó, tem uma citação. Lógico que deviam ter várias outras pessoas, vários homens, claro. Né? Da mesma forma, a gente está lendo aqui mulheres, mas com certeza tinham homens que recebiam pessoas em casa, enfim. A Bíblia também cita, né? Hoje a gente só está focando um pouco nas mulheres por causa do Dia das Mulheres. E é tão bonito pensar nisso, como essas mulheres, elas se permitiram ser usadas para financiar o ministério de Jesus, o próprio Salvador, que era Deus, que se fez homem. E quando a gente vê na Bíblia, que em Isaías, falando sobre a beleza de Jesus, fala que não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse a ele. Jesus foi o ser humano mais bonito que existiu nesse mundo. E ele não tinha aparência externa, ele não tinha beleza externa. Não tinha nenhuma. Ele não tinha riqueza, ele não tinha nada do exterior dele que fosse atraente. Sabe esse poder de atração que eu falei lá no início? O poder de atração que Jesus exercia nas pessoas não era externo. Era algo ali quando a pessoa ela entendia que ele era Deus. Quando ela entendia que o que ele falava era diferente. Era a palavra de Deus saindo da boca do próprio Deus ali, como homem. E aí, a gente fica pensando, então, né? A gente lida com essa questão da beleza exterior. Faz parte da nossa vida. E a gente precisa pensar na nossa beleza interior. A gente não pode perder os olhos nisso. O foco na beleza passageira nos leva a uma vida autocentrada. E o foco na beleza eterna nos leva a uma vida de serviço. Então, toda vez que a gente começa a ficar obcecada demais, quando a gente começa a focar demais o demais, quando eu digo, é quando perde o bom senso. Porque está tudo bem eu fazer isso, fazer aquilo para ficar bonito, mas se eu começar a ir por excesso, que eu não estou aqui para falar o que é um excesso, o que pode ser um excesso para mim, pode não ser para você, o que é um excesso para um homem, pode não ser para o outro. A ideia não é a gente adotar um discurso moralista, legalista, ou ficar julgando uns aos outros. Ah lá, fulano, ah lá, ciclana, não. Não é isso, é a gente se autoavaliar. Quando a gente, lá no fundo, a gente fica assim, muito obcecado com essa nossa beleza passageira, isso é um sinal de que a gente talvez esteja sendo muito autocentrado. E, ao mesmo tempo, se a gente começa a focar, se a gente sai desse centro nosso e começa a focar no outro, a gente automaticamente serve uns aos outros. Então, o foco na beleza eterna, ela nos leva automaticamente a uma vida de serviço. Então, o que hoje a gente precisa pensar vamos nos cuidar, principalmente da saúde, da beleza, cada um na sua medida. Tem gente que se importa um pouco mais, tem gente que se importa um pouco menos, mas uma soma da beleza exterior com a beleza interior. E tem um exemplo na Bíblia muito bonito sobre isso.
não conhece, pode, quando for para casa, pode pegar no Antigo Testamento o livro de Esther. Esther foi uma mulher que o rei daquela época quis eleger uma rainha e ele queria eleger a mulher mais bonita que tinha. Então, as mulheres começaram a se embelezar, cuidar da sua beleza, e depois ele escolheu Esther. E Esther, depois que ela virou rainha, quando ela queria entrar na presença do rei, ela se arrumava, ela se vestia, ela usava essa beleza exterior para atrair a atenção do rei. E ela usava isso com uma maestria para conquistar as coisas corretas. Quando ela viu que o povo dela, que eram os judeus, estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, ela foi na presença do rei para pedir para que esse povo fosse poupado da morte. E ela se arrumou, foi lá, e ela atraiu o olhar do rei, e ela, conversando com o rei ali, ela conseguiu que o rei suspendesse as ordens de matar o povo judeu. Então, a gente vê em Esther um exemplo lindo de soma da beleza exterior com a beleza interior. Como que existe ali em Esther um equilíbrio. Ela conquistou o lugar dela com a beleza exterior, mas ela se manteve ali, e ela ficou conhecida pelas suas boas obras com a beleza interior dela. Todas as mulheres aqui têm chamado para ser Esther, gostam de não, mas às vezes algumas têm esse coração, né, de ser essa mulher que se arruma, vai alcançar lugares na sociedade com a sua própria beleza, e ali, daquele lugar que ela conquista, ela vai ser usada por Deus para fazer coisas maravilhosas, as boas obras que a gente está falando. Inclusive, até falando sobre as boas obras, um ponto aqui, é que quais são essas boas obras em homens e mulheres? Deus criou cada um de nós com dons. E quando a gente quer fazer boas obras, é só a gente colocar em dons em ação. Você pensa, o que você tem? Você faz bem? O que você tem em mãos? O que você tem de bens que Deus te abençoou? Como que você pode usar os seus dons, aquilo que você tem, para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas? Esse é o caminho das suas boas obras, que você vai ter. Cada um vai ter cada um vai conseguir dar mais. Às vezes, as boas obras, algumas mulheres vão ser chamadas como Lídia, como empreendedoras, como juíza, como tem na Bíblia a Débora, ou vão ser chamadas para ficar em casa, cuidando dos filhos, do marido, ou cuidando, às vezes, de um parente que está doente. Tem muitas formas. Isso aqui não dá para a gente também começar a falar que fazer boas obras é fazer dessa forma. A gente vai estar tirando a beleza da diversidade, se a gente começar a mostrar que é só um jeito, só uma forma de fazer isso. E aí, então, para concluir, eu quero trazer aqui 3 frases para resumir. A beleza exterior é boa, mas a beleza interior é essencial. Cuide da sua beleza, mas, sobretudo, cuide da sua beleza interior. Invista mais na sua beleza interior do que na sua beleza exterior. A beleza exterior vai passar, e a beleza interior, ela dura para sempre. É o que a Bíblia está falando. A beleza exterior é um presente de Deus, mas não deve ser o centro da nossa identidade. Então, se a gente tem essa beleza, né, vamos ter cuidado também da forma com que a gente se apega a ela. Outro dia eu estava conversando com uma senhorinha, e ela falou assim, quando eu era mais nova, quando eu era jovem, eu era muito bonita. E isso é muito difícil para mim. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque hoje eu não sou mais. Você vê que, de certa forma, ela se vinculou, tem uma questão ali. Então, assim, que Deus nos ajude a sermos belos, sermos o que for, mas não colocarmos a nossa identidade nessas questões que não são o Senhor. Porque quando Deus olha para a gente, o que Ele olha, a nossa identidade nele é que nós somos filhos amados dele, independente daquilo que a gente veste, aquilo que a gente tem. E tem uma frase de Agostinho que eu quero ler aqui com vocês, uma frase, um texto, né, um pequeno trecho aqui de Confissões de Agostinho, que ele fala sobre isso. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais te amei. Estavas dentro de mim, mas eu te buscava do lado de fora. E disforme eu me julgava sobre as belas coisas que criaste. Estava comigo, mas eu não estava contigo. E as criaturas que me afastavam de ti só existiam porque estavam em ti. Então, Agostinho, quando a gente vai vendo sobre a vida dele, fala que ele buscava essa beleza fora. Ele viveu uma vida entregue aos próprios prazeres, buscando as coisas belas dessa vida no mundo, buscando por aí encontrar beleza.
E ele não percebia que a maior das belezas estava dentro dele. E ele estava ali olhando para o lado de fora. E disforme ele se jogava sobre as belas coisas que criaste. Por quê? Tudo de lindo que Deus criou, todas as coisas belas, nós, muitas vezes, nos apegamos a essas coisas de maneira disforme. E nós criamos apegos inadequados às coisas belas que Deus criou. Aquilo que Deus criou que é bom, que é agradável, que lá, né, na criação a gente vê isso é bom, e viu Deus que isso é bom, isso é bom, isso é bom, é ótimo. E aí a gente pega essas coisas ótimas que Deus nos fez para nosso deleite e a gente começa a criar desejos desregrados por essas coisas. E aqui ele está falando isso. Então ele fala assim que Deus estava ali tentando encontrar ele, mas ele não estava com o coração dele lá em Deus. E as criaturas que me afastavam de ti só existiam porque estavam em ti. Ou seja, as coisas, às vezes, que a gente deixa que nos afastem de Deus, são coisas que só existem por causa de Deus. Só que nós vamos usando da forma errada essas coisas e essas bênçãos que Deus nos deu na nossa vida. Salmo 27:4 fala: a coisa que mais peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Então, que o nosso coração se apegue à verdadeira beleza, que é Deus, e que o nosso coração anseie acima de todas as coisas, acima dessa beleza exterior, acima dos bens, acima de tudo, que o nosso desejo seja de verdade contemplar todos os dias a maior beleza que existe, a maior de todas as belezas, que é a beleza de Deus. E à medida que a gente contempla essa beleza de Deus, os nossos desejos, os nossos amores por essas outras coisas vão sendo reordenados, vão sendo reorganizados. E é isso que fala aqui, em 2 Coríntios 3:18. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória de Deus, quando a palavra glória ela é usada na Bíblia, ela fala de algo que está acima da beleza, ela está acima da nossa compreensão, ela é algo supremo, ela é algo superior, ela é algo que às vezes é indescritível. Então, quando a gente fala da glória, a gente está tentando definir algo que a própria palavra não consegue definir. E quando a gente contempla essa glória do Senhor, nós somos transformados. Então, eu já tive um tempo na minha vida que como eu converti muito nova, né? Teve um período da minha vida que eu frequentava a igreja e tudo mais, mas eu tinha perdido a percepção dessa beleza e da glória de Deus e do que é a gente ter essa vida de contemplação da beleza de Deus, da glória de Deus, a beleza do que Deus criou, do que é ser igreja. E depois aquilo foi voltando no meu coração. Então hoje eu quero convidar vocês para buscar esse encantamento, esse deslumbramento com a beleza de Deus. E para quem ainda não conhece, não vive esse relacionamento com Deus, eu queria convidar vocês a conhecer, a buscar, a procurar saber mais sobre essa beleza, essa glória que está acima de todas as belezas que a gente conhece no mundo. E eu vou orar aqui então por isso. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, que é a beleza acima de todas as belezas que são visíveis aos nossos olhos. Que o Senhor revele a Tua glória para nós. Que nós possamos conhecer a Tua glória. Que nós possamos contemplar a Tua glória todos os dias. E que a partir desse lugar de encantamento e deslumbramento e contemplação da Tua própria glória, o Senhor nos ajude a lidar com essas questões que a gente lida na nossa vida. Desse nosso desejo por sermos pessoas mais bonitas, pessoas que buscam o belo na vida, e que a gente possa buscar o belo de uma forma que te exalta, que glorifica o Senhor, que nós possamos ajudar as pessoas a ser cada dia mais belas, os homens e as mulheres, que a gente possa ajudá-los a serem cada dia mais parecidos com o Senhor, que a gente
possa encorajar uns aos outros a fazer as boas obras, para que a tua beleza seja conhecida por esse mundo, para que esse mundo seja, Pai, como diz ali Agostinho, conhecedor da beleza que está ali e eles não estão percebendo, que eles possam ver. Pai, eu te peço que nessa manhã as escamas dos olhos caiam, que os olhos sejam abertos, para que a gente possa ver uma dimensão da tua beleza que a gente ainda não conhece, porque a tua beleza é tão grande que a gente vai tendo revelações pequenas aos poucos, conhecendo cada dia mais, e nós queremos hoje, Pai, conhecer um pouco mais da tua beleza, da tua glória, e é o que nós te pedimos, Pai, que a nossa igreja seja uma igreja de pessoas que amam contemplar a tua beleza, amam buscar a tua beleza, que a gente não valorize as pessoas pelo que elas estão vestidas, que a gente não dê valor às pessoas pelo que elas têm, mas pelo que elas são, assim como o Senhor é, que nós possamos amar como o Senhor ama. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa manhã. Amém, graças a Deus, obrigado. Gente, nós vamos para a ceia, mas eu queria te convidar nesse tempo em que nós vamos ministrar a ceia, passar a ceia, adorar a Deus nesse momento da ceia. A Bela estava falando de beleza interior, boas obras, ela falou de Esther, né? Esther é incrível, e tem uma parte da história de Esther que marca muito a minha vida, e eu queria que marcasse a sua manhã. É uma hora que ela fica trocando mensagem com o Mardoqueu sobre esse propósito, ele que alertou ela desse problema que estava acontecendo no reino. Ele fala assim: ó, filha, você vai ter que entrar para jogo, porque senão nós vamos morrer. Ela fala assim: não, mas como é que eu vou fazer? Versão atualizadíssima, tá, gente? Como é que eu vou fazer e tal? Aí ele responde, olha que interessante, está em Esther 4:10. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro. Além do mais, há 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Então ela estava 30 dias sem ver o rei. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mas olha a resposta dele no verso 13. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de toda a parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para uma ocasião como essa que você tem os dons que você tem? Quem sabe não foi para uma ocasião como essa de estar numa igreja em crescimento, num momento de crescimento, que o Senhor derramou riquezas maravilhosas para que você possa contribuir com a nossa obra? Quem sabe não foi para isso que você se desenvolveu como músico, para adorar o Senhor com a banda da igreja? Quem sabe Deus não te deu um dom de acolhimento, de hospitalidade, para abrir a sua casa, para receber as pessoas, para abrir a sua agenda, para ouvir as pessoas, aconselhar as pessoas, orar uns pelos outros, abençoar a vida das pessoas? Quem sabe o Senhor não te deu um dom, um chamado pelas pessoas que estão à parte da sociedade, e você pode começar a abençoar a Cristo House no culto deles ali da Praça 7 toda quarta-feira, com os hippies e os andarilhos, ou o tio Pedro na Guaicurus e por onde ele vai. Gente, o Pedro bonito ele não é verdade? Quem conhece o tio Pedro, além de saber que ele é feio, sabe que ele faz força para ser mais feio. Ele adora andar como pivete. Teve uma vez que ele foi numa igreja pregar, não deixaram ele entrar, porque ele achava que ele era um morador de rua, e ele era o pregador da noite. Mas ele talvez seja um dos homens mais bonitos que eu conheço da minha vida. E quem conhece o tio Pedro, e nós temos o privilégio de viajar com ele há muitos anos, de andar na intimidade dele, de saber as dificuldades da família dele, da vida dele. É um dos homens mais bonitos que eu conheço, uma das famílias mais lindas e imperfeitas que eu conheço, porque ele simplesmente resolveu ser como Esther.
usar toda a beleza que Deus derramou sobre a vida dele em prol do reino de Deus e da sua justiça. Então talvez essa manhã seja uma manhã muito especial para você e para mim, porque é uma manhã em que você pode se derramar no Senhor, porque o que atraía as pessoas para Jesus não era que ele era bonito, é porque ele era Deus e belo por dentro. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que você coloque o Senhor em oração, e que tudo que você fizer para o Senhor, meu irmão, não fala porque eu falei não, ou não faça porque eu falei, faça porque Deus tocou o seu coração, meu irmão, e que você está na presença dEle, e que você quer andar pela fé, que você quer servir o Senhor com as suas boas obras, que você quer ser conhecido no final da história, como essas mulheres foram conhecidas, como Lídia, como Esther, como Débora, como Joana, como Maria Madalena, e por aí vai. Senhor, nós queremos te adorar, e nós vamos te adorar por quem o Senhor é, porque só olhando para o Senhor é que nós podemos entrar. Assim como nem Esther, a rainha, podia entrar na presença do rei, nós não podíamos entrar na sua presença, meu Deus, por causa dos meus pecados, dos nossos pecados. Mas da mesma forma como o rei estendeu o teu cetro para Esther, quando ela entrou sem ser chamada na sua presença, o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, estendendo o teu cetro de justiça e de amor para todos aqueles que crerem em Cristo, não perecerem, mas ter a vida eterna. Como o autor de Hebreus nos ensina, nós podemos entrar com confiança, com coragem, no Santo dos Santos, na presença de Deus, no lugar que era proibido por causa dos nossos pecados, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O Senhor já derramou a sua graça, o Senhor já nos deu a sua bênção, já nos deu Jesus, e agora nós queremos responder com fé, com amor, com boas obras, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos celebrar Jesus, passando a ceia e buscando a presença dEle.